Fala, missionário. Fala, pessoal! Estamos começando mais um Fala Missionário, seu podcast missionário. Aqui nós compartilhamos experiências de nossos missionários e também a visão missionária Verbo da Vida. E hoje o nosso programa tá muito especial, não é mesmo, Narice? É verdade, Jéssica. Quero falar primeiro, que prazer poder estar apresentando junto com você. O prazer Olha é todo só, meu, que honra, gente. que nível eu Meu cheguei. Deus Eu do era céu. só irmã da igreja, mas agora eu sou a apresentadora do Fala Missionário. Tá vendo o que é que Deus faz, Olha o que gente? Deus faz na vida da gente. É maravilhoso. Que coisa boa, gente, estar com vocês, né? Vai ser, como Jéssica falou, vai ser maravilhoso. E primeiro, antes de a gente começar, quero apresentar os nossos convidados de hoje, mas vamos fazer uma retrospectiva, só para você entender. Nós vamos até os tempos de paz em meio à guerra. Olha só, é a dica. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra deste momento? Quem não lembra, você vai conhecer, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Paz em Meia Guerra, para a gente caminhar com o tema de hoje, que a gente vai falar sobre manter os relacionamentos após a missão, né? Então, a gente está com convidados aqui mais que especial. Eu não vou falar sobre o que é Paz em Meia Guerra, você que não conhece vai ficar na curiosidade. Então, segura agora, assiste todinho, você vai amar. E eu ainda vou falar o seguinte: depois volta para o primeiro episódio, porque aí você vai entender completamente o que é que foi essa missão maravilhosa. O primeiro episódio vai falar para você sobre o Paz em Meia Guerra, com a equipe básica do Paz em Meia Guerra. E agora eu quero apresentar os nossos convidados, que são Luísa e Danilo. Olá, quanto suspense! A gente tá agora, assim, deixando o pessoal na atenção. E Ana, né? Luísa, Danilo e Ana. É verdade. 2-3 anos depois de Paz em Meio à Guerra, agora tem uma mini Agora- Paz em Meio à Guerra. Agora a gente tá chegando, que inclusive já esteve em campos aí. em já foi meio à na guerra. Ucrânia, já foi na Ucrânia. A missionária. Eu tô grávida de 7 meses, só pra quem não tá entendendo quem é. Quem é Ana? O que tá acontecendo? Agora, nesse período que estamos gravando o Fala Missionário, Ana tá aqui no forninho. Ai, gente, que coisa boa, né? Poder estar recebendo vocês de volta. A gente teve, né, o nosso primeiro episódio do Fala Missionário, né? A gente já, né, caminhou, já tivemos ela e Gabriel, os idealizadores do projeto, que também fizeram parte da equipe, né? E a gente está voltando um pouquinho no tempo para falar, né, sobre esse tempo. Foi tão bom, né? Foi uma missão tão importante para a gente também, né, como Verbo da Vida, e aquilo que o Senhor construiu através de vocês, né? Amém. Então, como tá sendo um prazer, obrigada por terem vindo. Danilo, que adora falar! Olá, é um prazer estar aqui novamente, Oh. né, falando desse projeto que foi um projeto muito, assim, muito forte, né, pra gente, de fato, né, todas as pessoas que nós conhecemos lá, a equipe de voluntários que esteve lá, os ucranianos, que a gente tem contato até hoje, né, é um prazer estar aqui falando deles novamente, né. Coisa boa. Então, vamos começar com o primeiro tema já. Vamos apresentar o Paz em Meio à Guerra, né? Falar, relembrar um pouquinho como é que foi, como começou o Paz em Meio à Guerra, e é partindo de vocês. Em 2022, 2022. a gente tava aqui trabalhando, a gente sempre trabalhou aqui no ministério, né? Faz um bom tempo. Desde que eu me entendo de gente. E a gente tava ouvindo esses rumores de guerra, na verdade, né? Era aquela coisa, vai ter guerra, não vai ter. Eu lembro de escutar na rádio. Tava com a rádio ligada, dirigindo, e aí falando se... A discussão era, claro que não vai ter uma guerra para o lado da Europa, porque se não há OTAN, e tinha tantas variáveis. Mas aí aconteceu, né? Chegou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, e os ucranianos começaram a fugir, né, para outros países, e a fronteira mais próxima é sempre a Polônia, né, por causa do tamanho da fronteira ali, né. Então, a gente ouviu isso, a gente começou a orar aqui no ministério em relação a isso. A gente tinha missionários também orando em relação ao projeto, ou a essa situação de guerra que tinha se levantado. Só que tinha o pastor Michel, né, e Suelen, que estavam na Suíça, mais próximo do que estava acontecendo. Estavam encontrando até ucranianos que tinham fugido, né, da guerra. E eles falaram, depois de um mês que a guerra tinha começado, eles falaram, olha, a gente está orando, estamos juntos em oração, mas a gente quer fazer mais. Né? Eu acredito mesmo que isso foi, na verdade, o despertar da oração.
né? A oração, às vezes a gente fala como se fosse, agora é só restaurar. Quando, na verdade, isso deveria ser a primeira coisa que a gente faz, né? Deus, ele é quem resolve tudo, ele é quem pode nos ajudar em qualquer situação. Então, não deveria ser o último recurso, né? Então, eu acredito mesmo que a partir dessas orações, eles falaram, a gente tem estamos com esse projeto no coração e a gente precisava de um casal. Eu tava nessa reunião. Inclusive. Só que não era tem pra... ideia do que estava acontecendo, porque estou aqui. Eu fui convidada como ouvinte, né, da reunião. E então eu estava participando, estava uma reunião online com eles, né? E eu estava só escutando. E eles ficavam toda vez falando assim sobre precisamos de um casal, e um casal, e um casal. Era Michel e Suelen, né? O pastor Michel e Suelen de um lado e a agência do outro. Tá bom, a gente vai conseguir esse casal. Eu fiquei pensando, será que isso foi indireta pra mim? eu era casada com o Danilo já, a gente tinha se formado da escola de missões no ano anterior. Então tava bem fresquinho, né? A escola de missões pra gente. Aí eu mandei uma mensagem durante a reunião, mandei uma mensagem para Danilo. Eu falei, e aí, tu toparia ir para a Ucrânia? E a resposta foi... Na hora eu disse, não, vamos. Sim. Aceito, sim. Eu estava trabalhando, estava no ministério também, eu trabalho na área de TI, né? E para você só ter uma ideia cronológica de todo esse assunto que Luísa falou, a guerra ela começou em 24 de fevereiro de 2022. Essa reunião já foi no iniciozinho de março. E dia 1º de abril, a gente estava pousando já na Polônia, né? Então foi muito rápido, né? Menos de um mês, assim, a gente já estava... Foi um projeto, assim, projeto humanitário do além aqui. Não, e tentando entrar em contato com pessoas lá que a gente nem conhecia, né? Eu lembro, foi Deus favorecendo muita coisa, porque aqui a gente teve orou, a gente contactou as igrejas, muita gente se envolveu para tanto enviar os missionários para lá quanto para manter o projeto. É porque a gente estava lidando com um projeto humanitário, era uma ação humanitária. Então a gente tinha que levar comida, levar água, arrumar um abrigo para eles, né? E isso tudo. Quantos quilômetros, por favor, de distância daqui para a Polônia, tu sabe? 8 mil quilômetros, alguma coisa assim, um pouco mais. Daqui? Do Brasil. Polônia, Pronto, então 8 mil quilômetros de distância. Meu Deus. A gente chegava lá, a pessoa perguntava onde é o Brasil. Né? Assim, a gente se envolveu com tanta gente. Eles realmente não conheciam muita coisa da gente e ficavam falando, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo, que loucura, né? Brasileiro aqui, tudo bem? Era quase uma celebridade. Né? Mas pior. Não tinha brasileiro, não tem, assim, é bem raro, né? Mas para estudante, né? Mas, de fato, é até uma questão que pegou muito eles, né? No início, os ucranianos lá, eles perguntavam, por que vocês estão aqui? Vocês são brasileiros, saíram de um país que não está em guerra para estar recebendo a gente aqui. E aí é quando a gente começava a falar, disse, não fui eu, não foi nenhum voluntário que está aqui, não é o nosso amor, é o amor de Deus por vocês que trouxe a gente aqui. Né? Exatamente. E isso chamava muita atenção deles. Eu acho que na questão missionária, essa questão do amor mesmo, que você demonstrar o amor de Deus, às vezes é o que vai brilhar primeiro nos olhos deles. E aí você abre espaço, né? Exato. Aí você abre espaço para falar de Deus no meio dessas ações. Porque um trabalho missionário, a gente sabe, muitas vezes envolve o cotidiano. Durante o dia você vai encontrando espaço para estar falando da palavra, você vai encontrando... você tem que estar bem sensível espiritualmente para saber o momento certo de falar. Mas primeiro, às vezes o seu trabalho vai estar por trás de um serviço, né? Então a gente tinha um serviço missionário lá com eles, inclusive Luísa falou das doações das igrejas. Esse projeto só foi possível devido às doações, né, das igrejas da vida que se juntaram de todo mundo, né? A gente movimento cristão mesmo, né? De se doar. Exato. Não só das doações, como também, por exemplo, na igreja de Adilson de Lira enviou uma voluntária que foi com a gente também. Na igreja de Pinheiros também, em São Paulo, teve um casal missionário que foi também ajudar a gente como voluntários. Então, isso na primeira equipe, né? Que foi junto. Lari foi também. Larice, Suelen foi, né? A coordenadora da agência.
a supervisora da agência de missões, ela estava lá, na época. coordenadora na época, né? E toda essa mobilização foi possível através das doações. A gente tá alugando um albergue, tá levando feira para eles, né? A gente tinha um carro que a gente conseguia doações e conseguia empregos para eles dentro da Polônia, né? As famílias refugiadas, no total, foram cerca de 50 a 55 pessoas, né? Umas 10 famílias que a gente abrigou no albergue, na Polônia, na cidade de Lublin. E durante todo esse tempo, toda a assistência que a gente conseguiu dar lá foi o dinheiro de doação, né? Da igreja que pegou junto. E isso impactou muito eles, né? Muito. A gente explicou lá, a gente tinha reuniões terças, quintas e domingo, né? Que eram os cultos, né? Que a gente tinha com eles. E nesses cultos a gente falava, no início, né? Falou muito do nosso testemunho, que era para eles entenderem conhecerem quem a gente. Eles eram um pouco assustados, né? Brasileiro aqui, o que é que estão fazendo? Não falam nossa língua, né? E aí eles não entendiam muito. Então a gente acabou começando essas reuniões nos apresentando para eles. Era uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Como é que foi a percepção de vocês, né? Que aí vocês chegaram. Eu lembro desta reunião maravilhosa, gente, foi uma aventura no espírito, aquelas aventuras que a gente tem no COV no espírito, essa foi na prática real aqui, na vida real. E eu lembro, né, dessa decisão, conversando com Suelen, e Suelen mesmo orando a respeito do casal que iria ficar, né, liderando a missão, e era aquela coisa, né? A gente tinha, que era um mês pra gente ficar, né? Então, vocês foram o casal missionário, líder da missão durante o tempo. E como é que foi para vocês primeiro essa primeira percepção da chegada deles? Como é que vocês viam quando eles, né? Quem eram eles, quando eles chegavam? O que é que vocês conseguiam perceber de como eles estavam chegando no albergue? Quando a gente chegou, só tinha uma família lá, né? Assim que a gente chegou, que foi a família que o pastor da Suíça, né, Michael e Suelen, tinham resgatado eles na rodoviária. Então já tinha um casal, a Angela e Maxine, eles já estavam lá. E os outros refugiados que nós recebemos vieram durante as semanas, né? No início a gente teve um trabalho de conhecer mesmo como estava sendo como essas pessoas estavam sendo recebidas na Polônia. Então, assim, o pastor, ele já conhecia um casal polonês que ajudou muito a gente lá, né? Conheceram nesse período, né? Foi Deus mesmo, né? Madalena e Martin e Madalena. Então, esse casal polonês, eles nos levaram em alguns abrigos que estavam recebendo refugiados ucranianos. Então, nesses abrigos, a gente conseguiu ver a situação bem precária, né? Então, eram famílias inteiras que chegavam apenas com uma mochila, que era o que eles conseguiam sair, vinham de trem. E ficavam muitas vezes em universidades, no ginásio de escolas. E a gente observou primeiro aquilo e a gente estava tentando entender realmente como é que ainda ia ser o projeto, né? Como a gente ia fazer para abrigar eles. A gente já tinha um albergue, já tinha encontrado, o pastor já tinha encontrado. E a gente queria entender como é que a gente poderia estar recebendo eles. E naquele momento, quando eu vi, eu pensei comigo, né? Eu quero fazer uma coisa que seja o que o amor constranja eles. Não quero simplesmente arrumar um local que eles fiquem dormindo, um teto para eles. Não pode ser dessa forma. O tema do projeto era paz em meio à guerra. Então eu imaginava que enquanto eles estivessem com a gente poderia fazer um ambiente que eles até esquecessem de alguma forma a guerra. Então, quando a gente voltou para o albergue, a gente fez uma faxina, né? Vocês arrumaram lá os quartos de uma forma assim, que a gente tentou fazer de uma forma mais excelente possível, né? Isso porque elas estavam falando assim, não dá para trazer mais gente porque os quartos estão sujos, eu não tenho tempo para limpar, o pessoal os donos do albergue, né? A gente não vai contratar ninguém para limpar, sei lá o que foi que aconteceu. A gente falou, a gente pode limpar? Ela ficou super assustada, né? Porque a gente tava querendo trazer gente, né? A gente quer falar do amor de Deus, a gente quer... o nosso objetivo aqui é isso. E a situação... Então, a gente botou a mão na massa. A gente organizou de forma assim o hotel e a gente começou a chegar as pessoas porque nós deixamos o nosso número, né, com Adam, que Adam era
Ele era um voluntário que trabalhava meio que no governo ali polonês, né? A gente se inscreveu alguns em vários contatos. projetos de Nesses governo, locais né? que a gente visitou, né? A gente deixou o nosso número, só se tiver alguém que não esteja, né? Não caiba mais aqui no ginásio, alguma família, você pode estar direcionando para o nosso projeto. E eu lembro que uma das primeiras famílias, que foi a de Oksana, que a gente recebeu essa ligação, e eles tinham acabado de sair de trem da Ucrânia e não tinham local, era de noite, era quase 11 horas da noite, e eles não tinham onde dormir. E aí ligaram para a gente foi na fronteira buscar eles, né? Era a família de Dona Olga, Oksana e Andrei, e a gente foi lá buscar eles, e o que impactava mesmo era a forma que eles chegavam, sabe? Assim, um semblante bem caído, né? E eles tinham somente mochila na mão, era tudo que eles tinham. E depois de um tempo, a Oksana contando também que ficou muito com medo de mim, né? Eu tava com uma barba bem grande na época. Essa cara de russo. E ela tinha. Eles ficaram com medo, inclusive calculavam um momento de pular da van, né? Ela comentando comigo que, como a gente foi buscar de noite, era um lugar muito. Para você ver como eles estavam fragilizados, porque eles tinham que confiar. Imagina, você saiu do seu país, foi para outro país, e você tinha que confiar em um cara de outro país, né, no caso do Brasil, que ia lhe levar para algum lugar que você nunca viu. Não, imagina que essas pessoas, a maioria, nunca saíram da Ucrânia. Então, eram pessoas do interior mesmo, de cidade de interior, e que moravam, às vezes, em fazenda, em lugares mais distantes, assim. Claro, tinha pessoas da cidade também, né? Mas a maioria nunca tinha saído. Então, não tinha mala em casa, porque não viajava, vivia... O perfil de pessoas do nosso projeto foram mais pessoas do interior mesmo. Exatamente. Algumas pessoas mais ricas na Ucrânia, elas, quando explodiu a guerra, elas conseguiram ir para alguns outros países. Mais rápido, né? De forma mais rápida, né? Essas pessoas que vinham de trem mesmo, que não tinham onde ficar, aí foi o nosso projeto acolheu essas pessoas. Então, a gente está recebendo, nesse momento, Daniel está contando, a gente está recebendo uma família nesse estilo, né? Que não saía, não viajava. Era tudo muito. novidade. Imagina, pra gente era novidade, mas a gente tava numa situação de que, vamos supor, se desse alguma coisa errada, a gente poderia voltar. Né? A gente tinha um local de sair, eles não tinham, era a última opção deles. Eu tive que sair do meu país, que o meu país foi atacado. E o que me resta é confiar nesse homem aqui, barbudo, mal encarado. Que não fala a minha língua. Que eu não falo ucraniano, na época eu não falava inglês e não falava ucraniano. Então, a Ellen foi nesse dia com a gente, né? E ela Ellen Juliana. Foi. E ela que falou com eles, né? E, enfim, mas eu depois fiquei sabendo que eles ficaram calculando quando eu diminuísse a velocidade de pular e, inclusive, deixar as malas com a gente. E eles iam pular, iam fugir da van com medo. Isso hoje elas falam rindo, Elas né? falam rindo. Porque a gente fez um laço de amizade mesmo com elas. Então elas contam achando engraçado. Eu fico, meu Deus, como é que eu pensei isso? E, assim, de fato... também quando eles chegavam no hotel, tirava foto de tudo, com medo, né, da gente cobrar. Sim, a gente descobriu, descobriu depois que elas tiravam foto escondido da gente, mandava pro marido pra saber. Da gente, porque, quem eram essas pessoas, né? Não conhecia a gente. O marido que tinha ficado na Eu faria Ucrânia. a mesma coisa. Errado Não julgo, né? Não estava certo mesmo. Mas esse foi impactante pra gente, pra eles também, né? Você vê que eles estavam totalmente... Aí depois que a gente recebia eles, aí tinham contato com a Adam, aí a gente conseguia fazer um registro de... Como se fosse um número, que é o PESEU, né? Que chama lá. Que era um número, como se fosse um CPF para eles ficarem legais na Polônia. E daí a gente conseguia doações. Mais ou menos esse era o processo, né? A gente recebia, levava no governo, conseguia deixar eles legais. Aí tinham as doações. Depois das doações, a gente até conseguia... Alguns conseguiram empregos. A gente chegou lá, a ideia, e a gente apresentou essa ideia para as primeiras famílias que entraram, né? Eram famílias com certeza fragilizadas. Uma das famílias que a gente recebeu lá fez a gente mudar um pouco o tom do projeto, no sentido de... A ideia era eles ficarem 1 a 2 semanas até eles conseguirem um lugar permanente para ficar. E aí a gente recebeu essa família, eram 4 pessoas, e quando a gente apresentou isso, vocês podem ficar 15 dias aqui. Aí ela disse, então eu não quero. Eu vou ficar no ginásio mesmo e vou procurar outro lugar para ir, porque esse já é o terceiro lugar que eu estou me mudando em menos de um mês.
né, com um filho pequeno, um filho adolescente, né? Então, quando ela falou isso, a gente pensou, como a gente vai conseguir alcançar a vida delas? Porque a gente não estava ali só para fazer trabalho humanitário, a gente queria pregar a palavra, né? Então, como é que a gente vai conseguir impactar a vida delas no sentido de pregar o evangelho, pregar a Cristo para elas, se a gente não consegue se conectar ou comunicar com eles, né? Porque o falar sobre Deus para o leste europeu, pelo menos até onde a gente experimentou, nos lugares que a gente foi, não é tão simples, por causa da religiosidade que eles têm, né, tão profunda. Eles só falam sobre Deus dentro da igreja, né? Então eles vão para a igreja, assistem às missas e depois voltam a viver a vida normal, porque sobre Deus como você pode falar sobre Deus em um lugar que não é preparado para isso? Né? Então a religiosidade acaba fechando eles, né, de certa forma, que a gente só conseguia quando a gente falava a Bíblia, falava Deus, o clima mudava. Né, foi até a estratégia que a gente teve foi fazer essas reuniões, né? Porque quando a gente falava durante uma refeição de Deus, eles paravam de comer e ficava aquele climão. Um olhando pra cara do outro assim, agora o assunto sabe? é santo e tem que parar tudo. E aí a gente não conseguia falar de uma forma mais descontraída, porque para eles era algo bem tradicional. Então aí a gente teve a estratégia, né? A equipe montou a estratégia de, nas terças, quintas e domingo, a gente conseguia fazer esse momento com eles de ministração mesmo da palavra. Eles iam. E aí, nessa questão, a gente acabou repensando essa questão de quanto tempo eles poderiam ficar no albergue com a gente, porque a gente queria alcançar eles com a palavra de Deus, e não somente com a ação humanitária, por mais que isso abrisse uma porta muito grande. Eles respeitavam tudo que a gente falava, eles queriam escutar a gente, né? Então, assim, por curiosidade mesmo, por gratidão, porque a gente estava fazendo aquilo, né? Mas a gente queria ir mais profundo, né? A gente estava ajudando eles de forma natural, mas a gente queria alcançar o espírito deles, né? Era essa razão que a gente estava lá. Então, quando a gente começou essas reuniões, a gente começou falando, contando, eu sou fulano, né, se apresentava e contava um pouco do nosso testemunho, porque não tem como separar a nossa vida do Senhor, né? O Senhor foi quem transformou a nossa vida. Então, minha mãe contou sobre o testemunho dela, né, também sendo livre de religiosidade, e também, quando eu fui falar, eu lembro especificamente desse dia, foi logo no início, assim, quando eu tive a oportunidade de falar com eles, eu contei que eu fui curada sobrenaturalmente de chikungunya. Eu tive chikungunya antes de casar e foi terrível. E o médico na época falava, não sei se hoje tem tratamento ou cura, eu não sei, mas na época ele disse que eu ia ter que lidar com isso a minha vida toda, né? Ia vir e ia voltar os sintomas, saía e voltava. E eu lembro que eu estava muito irritada com isso, assim, porque eu me sentia dor o tempo todo. Então eu orei e eu fui curada sobrenaturalmente. Um dia eu estava com dor, no outro eu não estava, né? Resumindo o testemunho, foi assim. Então eu contei isso. Passou alguns meses, a gente teve que ir para a Ucrânia. E com uma família, né? A gente encontrou com a família dessa mulher lá e ia cair num domingo, e domingo era dia de culto. E a gente deixou tudo preparado lá no albergue para ter culto sem a gente mesmo, mas quando a gente foi, ela ficou, é dia de culto, né? A gente vai ficar no dia de culto. Eu falei, é. E ela falava inglês mais ou menos. É engraçado a comunicação, né? Ótimo. Então, a gente falava muito por Google Tradutor, mas a gente... além da pregação da palavra, a gente começou a montar escolas, né, cursos. Então a gente ensinava música, porque a gente tinha um músico, Jonatas lá, ou então a gente fazia aula com as crianças, com Débora, no mesmo horário, assim, ou então a gente fazia dava aula de inglês, e Angélica também quando foi, né? Então a gente, além de ajudá-las, né, claro, na questão da língua inglesa, a gente conseguia se comunicar com eles, né, porque a gente falava inglês e eles não. Aí se tornou mais fácil. Então,
começaram a aprender melhor a língua inglesa. Quando a gente foi para a Ucrânia, ela falou, então, na casa da minha sogra, a gente vai fazer um culto. Eu falei, quem vai me traduzir? Quem vai traduzir a gente? Ela, eu faço. Então, a gente sentou lá na hora do jantar e ela disse, olha, eles têm alguma coisa para falar para vocês. Né? E aí, eu comecei a falar e aí ela ficava, que é isso que ela tá falando? Tipo assim, eu dava para ver que ela não tava me entendendo muito bem, né? Só que aí ela começou a ver que eu tava contando testemunho, né? Não, eu tava falando sobre outra coisa, mas aí ela falou, peraí, tipo assim, deixa eu falar. Aí começou a falar, e isso ela me traduzindo na administração, certo? Ela virou a pregadora agora. Foi, tipo isso, ela falou, e eu olhando assim pra ela disse, eu contei quando você foi curada. Eu contei quando você foi curada sobrenaturalmente, que Deus curou você. Lembra disso que você nos falou? Eu falei, lembro, mas eu fiquei tão, assim, eu fiquei com muita vontade de chorar, me segurando pra não chorar. Porque eu falando, meu Deus, tá surtindo efeito. Eu fiquei, parecia aquela mulher do poço, sabe? Quando Jesus fala alguma coisa pra ela e ela vai pra cidade já e ela começa a espalhar aquela notícia, né? Aquela novidade, a novidade da salvação. Então, eu tava me sentindo algo parecido. Tipo, eu contei algo pra ela e ela falando, não, agora é a minha vez. Né? Deixa eu falar sobre também o que eu aprendi, né, de vocês. Então, assim, foram experiências únicas. O que parecia simples pra você e pra eles foi grandioso, né? Até porque é grandioso. Exatamente. Né? Muito bom. A gente queria também que vocês falassem um pouco sobre como vocês desenvolveram o relacionamento com eles, né? E por quanto tempo vocês passaram lá, porque vocês entraram, né? Eu acho que o olhar deles foi aqui mais uma equipe que vai ajudar a gente, depois a gente vai ter que ir embora, né? Como foi relatado. Mas nós percebemos que foi mesmo para gerar um relacionamento com eles, para falar de Jesus. E assim, eu sei que teve as reuniões, os cultos, mas houve alguma estratégia que vocês fizeram? A gente vai comer sempre junto. É aquilo que o Danilo fala, né? Você se interessa pelas pessoas, né? Muitas vezes a gente quer... você vai ouvir o evangelho, sim, e sem conquistar o coração da pessoa, né? E a gente sabe que não é assim. A gente gera um relacionamento e a partir dele algo extraordinário acontece. Sim. Então, houve alguma estratégia que vocês... Teve sim, teve estratégia que a gente tinha um plano diário, né? Mas não era nada estratégia artificial. Na verdade, a gente... Orgânico, como diria a Adriana. Bem orgânico. Foi bem orgânico mesmo. A gente amava de verdade eles, né? A gente ama todas as pessoas que estavam lá no projeto que a gente abrigou, né? E todos os voluntários que foram lá, né? Todo dia de manhã a gente tinha um momento de oração de 8 às 8h30, né? A gente acordava às 8, de 8 às 8h30 a gente tinha um momento de oração, e de 8h30 até às 9 nós tínhamos um momento de planejarmos o dia e a semana, né? Os outros dias da semana. Então a gente planejava daquela forma como é que ia fazer, para onde é que ia levar os ucranianos, para receber alguma doação, enfim. Então todos os dias do projeto teve isso. De 8 às 9 a equipe estava junta. Então, a partir das 9, quando eles acordavam, a gente ia tomar café com eles. Então, a gente tomava café com eles às 9 horas e daí, lá para as 9h30, 10 horas, começava o nosso dia dos locais que a gente tinha que ir, como foi planejado anteriormente. Mas eu tinha um cuidado de falar com a equipe, né? Eu e o Luiz, a gente ficou à frente da equipe em campo, né? Depois de um tempo. E a gente tinha um cuidado de, olha, sempre estejam com eles. No momento que você estiver livre, no momento que a gente não estiver fazendo alguma outra atividade, vamos estar com eles, conversando, se interessando pelas histórias deles. E uma coisa que, para mim, foi fácil, porque eu gosto muito de criança, mas uma forma que a gente percebeu que ganhou muito eles, era porque a gente gastava tempo com as crianças. Uau. Né? E as mães, no início, inclusive uma delas contou pra gente que pediu para as crianças não brincarem com a gente porque achava que a gente ia cobrar no final do projeto por ter ficado com elas, né? Mas a gente brincava. Eu lembro que o sol ia se pôr por volta das 10 horas da noite. No verão. E as crianças não iam embora nunca o sol. Eu ia ficar perdida nesse lugar. As crianças não... 3 horas da manhã já estava começando a nascer de volta. Falei, Senhor, e um calor. Umas 3, 4 da manhã já nascia o sol novamente, às 10 horas se punha. Mas
as crianças também não iam pro quarto até o sol se pôr, né? Então a gente Eles ficava estavam de férias? brincando. Claro. Gente, As ajuda essa crianças. mãe, Senhor. Luz do dia. A gente ficava brincando até 10 horas, era cansativo. Depois de tudo, de todo o dia a dia do projeto, quando a gente chegava, as crianças estavam no pátio lá do albergue e a gente ia brincar de esquelética, né? Que é uma baleada queimada com alguns... Só que eu acho que eles roubavam, sabe, as regras. Eles Porque inventavam as eles regras, né? inventavam, porque a gente não entendia. Então eles falavam, não, eu tô salvo de novo. E eu ficava, como, meu Deus? Mas Essa brincadeira não acaba nunca. Vamos Mas só, hora de ir embora. Mas era com as crianças, né, durante a equipe, que a gente dividia, às vezes a equipe tinha que sair, outras que ficavam, aqui ficava, dava assistência ao pessoal que estava, né? As crianças ficavam com elas, as refeições, eles se espantavam porque eu como umas 5 vezes ao dia. Eu tenho umas 5 refeições ao dia. Eles têm 2. E assim, o café da manhã é bem recheado. É bem recheado. café Tem da macarrão com leite, tem salsicha, tem tudo. Café da manhã A deles. proteína deles, né? Já de Só manhã, que a assim, frango. partir daí é só sopa. Depois. É sopa e Agora chá. entendi porque o macarrão é de manhã. Almoço, sopa, aí Ou chá. finalzinho da tarde vai ser um chá com nada, só o chá. E assim, uma curiosidade minha é que eu não Mas o chá gosto é de muito sopa gostoso e lá. não gosto de chá. Só que eles não sabiam, então eles faziam, como de forma de gratidão, né? Elas faziam sopa pra mim. E Danilo, ele era a gente estava no começo, né? Era interessante porque a gente começou, né, com o café da manhã e depois as 2 refeições principais sempre com eles, né? Aí quando eles começaram a ficar mais na mesa, então eles faziam questão, né, de fazer comida e servir. Elas serviam, às vezes o marido da Olena. Petro cozinhava também, cozinhava bem até, né? Mas era elas que serviam, né? E aí a primeira pessoa servida na mesa era Danilo. Então já temos um Era. preferido Ele desse era- projeto. A gente já sabe quem é o Não, preferido. Mas era- é cultural, né? E abertamente Era elas cultural. falavam, Mas Dona elas Olga, falavam. meu favorito é Danilo. Ela servia Danilo, colocava Era um a pratão senhorinha de lá. sopa. Quando ele acabava, ela já pegava o prato e colocava. Mas a pergunta que não quer calar, você disse a ela em algum momento que você não gostava de sopa, Dona Então, Olga? não. Se você tá assistindo esse podcast. É tudo 3 por anos amor, Dona depois. Olga. Foi tudo por amor. Rapaz, eu não gosto de sopa. Mas elas serviam com tanto amor lá todos os dias. Eles colocavam meu prato cheio. Aí eu terminava de comer e colocava de novo. Eu olhava assim meio pra Luísa, eu, meu Deus do céu. Tá Aí vendo, eu né? comia. Missões em vida Comia real. novamente o isso chá aí. também. Mas elas. Ah, não, mas o chá era O chá- Era muito A bom. sopa também, gente, Muito era bom. boa. Só eram muitas vezes Então, ao dia, era entendeu? E assim, Elas faziam um caldeirão gigante. Eu ia dar super bem lá, porque eu amo sopa. Não, mas elas colocavam na geladeira o caldeirão e ficava a semana toda comendo da mesma sopa, entendeu? Era. assim, franguinho branquinho, É, não sem tinha uma cozinha, cor, não. nada bronzeado. Era gostoso. E 1 litro de óleo. 1 litro de óleo. Não, muito óleo, muito óleo. As feiras da Mas gente era eram gostoso. um Era gostoso. Acho que era óleo por causa do toda óleo semana. também, né? Capaz. Gente, chegou um cuscuzinho lá não, assim, vocês não levaram por meio de Chegou e alguém, elas. pra eles Não, conhecerem. chegou o cuscuz, porque uma das voluntárias, quando foi, levou café e cuscuz pra nós necessitados, né? Na missão. Aí a gente foi fazer um cuscuz pra eles. Eles não gostaram, odiaram o Não, cuscuz. e teve uma que ainda falou, não vou comer isso não. Aí eu falei, mas a gente come todas as comidas que elas Não. fazem. Quando rejeitou o cuscuz que a gente fez lá, que eles nem tentaram comer assim, olharam, não gostaram, eu, meu Deus. E eu aqui comendo sopa há 2 meses. Mexeu contigo, não foi Danilo? Mexeu Magoou, porque eu Dona tava me Olga. esforçando. Dona Olga, magoou Danilo, viu? O seu preferido. Mas aí a gente tinha as refeições com eles e todo o momento que a gente tava com eles era sempre brincadeira, era a questão mesmo do nome, né? O Paz em Meio à Guerra. E a gente teve, assim, acabou ganhando muito, porque os problemas deles eram os nossos problemas. né? A gente amava de uma forma assim, tudo que eles tinham algum problema no quarto, por exemplo, teve um dia que teve um ratinho lá no quarto, mas a gente ia de madrugada, 2 horas da manhã, teve uma que teve que ir para uma rodoviária, que tinha que ir para outro local, eu ia, deixava, era
o tempo todo à disposição Até deles. porque a maioria eram mulheres e crianças, né? Os filhos a maioria eram mães, né? Que fugiam, porque os maridos não podiam. Homens até hoje não podem sair do país, né? Então as mães estavam fugindo junto com os filhos e aí acabou que Danilo fez o papel de homem da casa, assim, de tudo que Toda a precisava. questão de lavadorazinha de roupa, né? O fogão, tudo quebrado, essas coisas a gente resolvia lá de alguma forma, mas dava certo. Olha só, se você quer fazer missões, você já trabalha em casa, entendeu? Exato. Comece consertando as Pia coisas dentro de entupida. casa. Entupido, negociação com a dona do hotel, assim, albergue. tudo do albergue. Tudo isso, né? E outra questão também, respondendo a pergunta, outra questão, a gente se interessava pelos assuntos deles, né? Então, curiosidades, mesmo que você não tinha uma curiosidade, mas você puxa um assunto para saber alguma comida típica, alguma coisa. Na conversa, a Interessar pessoa pela gosta A muito de identificação falar. também, né? A Né? importância A pessoa gosta muito de falar do seu identificar. país, do seu contexto, para quem não sabe. A gente gosta de falar, a gente vai falar do Brasil, a gente fica falando do Brasil para quem não conhece o tempo Mostra todo. as diferenças entre culturas. Então, a gente também tinha esse momento lá, que eles tinham um momento de falar com a gente algumas culturas. Puxa a né? carta do brigadeiro. Você faz um brigadeiro, abre o coração das A gente pessoas. fez brigadeiros, Uau, eles entendi. ficaram Teve um viciados. dia que era a Brigadeiro. festa do brigadeiro, entendeu? A gente fez vários pratinhos de Mas brigadeiro. eles já conheciam? Não, nunca tinha comido. Exatamente, Eles adoram brigadeiro. amaram brigadeiro. Brigadeiro, Fica aí creme a de dica leite. pra quem... Agora, uma coisa assim, a gente fala... Hoje é mais tranquilo falar sobre... Até conversar com eles, a gente entende melhor. Os sons faz mais sentido, né? Porque eles falavam russo e ucraniano. Mas assim, a gente ficava brincando com as crianças até 10 horas e tal. Mas no final do dia, dava umas 11 horas, que era a hora que a gente ia deitar. A mente tava tão cansada, assim, era exausta. Eu deitava na cama e dormia, capotava. Porque quem fala outra língua vai entender que existe um esforço, né, de você falar essa segunda língua. Não é tão natural quanto você falar o português. E a gente ficava trocando de língua para cada pessoa. Então, se eu estava falando com a dona do hotel, a gente estava falando polonês. Falando assim, tentando se comunicar, né? Então, eu falava inglês com o filho dela traduzia para polonês. Aí ela falava comigo em polonês, o filho dela traduzia. A gente conversava uma coisa tão simples de resolver. Eu lembro uma situação da máquina de lavar que a gente estava tentando resolver. Foi, assim, 40 minutos de conversa. Assim, eu fiquei, meu Deus, era 40 minutos de conversa pra ela entender que a máquina quebrou. Aí pra gente decidir como é que vai resolver, coisa era mais simples, uma... entendeu? E aí, no final, eu lembro que eu botei no Google Tradutor e mostrei pra ela, combinado. Ela ficou revoltadíssima. Ela, o quê? Tipo assim, a gente passou esse tempo todo conversando. Eu falei, o que foi? Foi o tradutor, desculpa. Eu só disse, ok. Ela, ok. Mas assim, no final do dia, era exaustivo, né? A gente amava fazer isso. A gente amava estar com eles conversando, entendendo. Mas é cansativo. Não, todo dia acabava esgotado. Assim, você acabava no zero mesmo. Pra no outro dia tá recarregado. Fazer missões não é aventura. Isso. Sabe? Não são flores, né? Exatamente. Se você quer fazer aventura, se você quer ter experiências diferentes, você vai pular de bungee jumping. Vai fazer uma outra coisa que vai fazer seu coração acelerar. Mas missões é rotina, né? É constância, na verdade. É constância. Então, assim... Era muito cansativo. A gente fala isso agora, lembrando dos momentos que a gente teve, de momentos ruins, né? De momentos que a gente teve que consolar, que acolher, né? Mas em momentos bons também. Eu lembro que nos últimos dias, quando a gente estava lá, elas faziam... pediam para falar sobre a gente, agradecendo, né? No final, nas reuniões. E aí, elas falavam assim, eu realmente... Teve momentos que eu esqueci que estava em guerra, né? E esse foi o objetivo, né, do projeto Paz em Meio à Guerra. E a gente aproveitava esses momentos para falar que é Jesus. A paz não é um sentimento, ela é uma pessoa, é Jesus, o Espírito Santo que dá paz, né? Então a gente aproveitava esses momentos para lembrar do Evangelho de Cristo, mas assim, a gente tinha que trazer a realidade para a gente também. Era cansativo lidar com questões difíceis, né? Meu tio está em um lugar perigoso, meu irmão está como fala? Tá na fronteira. Tava assim, no front, né? Na linha de frente. Na linha de frente. Então, assim, e elas vinham pra gente perguntar o que é que eu faço.
E aí, o que é que a gente tinha faz? bombardeio, às vezes tinha um bombardeio na rua que ela morava. Ela não sabia se tinha atingido a casa dela. Tinha a situação de o amigo dela que estudou com ela no colégio desapareceu. Foi nesse caso, né? Esse rapaz, ele tinha falecido, foi raptado, depois faleceu. Então, assim, eram situações que aconteciam durante o dia, né? E isso que a gente tinha que contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, no final do dia era... Você vê que construir relacionamento dá trabalho, Exatamente. né? Não é um evangelismo que eu vou para casa de alguém, né? Ali eu bato palma, eu entro, sento, saio e tá tudo bem, né? É uma construção que dá trabalho, né? Exatamente. Então É discipulado, né, discipulado. Lari? É discipulado. Eu vou dizer assim, dá trabalho e a questão, você tem que estar ativo o tempo todo, fazendo de uma forma que você queira mesmo, porque qualquer coisinha também pode quebrar, né? Exatamente. Qualquer situação, até delicado, cultural, né? é delicado. Até cultural, por exemplo, teve um momento lá que a gente, não foi nenhum voluntário nosso, mas uma pessoa, ela colocou a Bíblia na hora da oração, que íamos dar as mãos, e ela colocou a Bíblia entre as pernas, né, para segurar a Bíblia. E aquilo Tava ali... em pé, ela tava com a Bíblia aberta, aí elas, pra apoiar a Bíblia, colocou assim, no joelho aqui, apoiando No joelho, assim, foi. e segurou. E depois Foi um escândalo. vieram conversar comigo, que foi escandaloso, porque é sagrado, né? E aquela forma bem tradicional deles. E acharam aquilo bem... Pra você ver, aquela situação ali poderia ter quebrado tudo que a gente tinha construído. Porque é até um espaço para o inimigo agir, né? Abrir uma janela e dizer, eles não são tão... Assim, eles não consideram Não é tão tanto o teu santo Deus. assim, Não né? são tão santos. Eles estão aqui, estão brincando, né? Estão fazendo não leva a sério o seu Deus. Então a gente tinha situações. A gente construía, mas todo dia era um cuidado para não falar, para não pensar ou para não agir de uma forma que não condizia com nossos princípios. Né? E até também, assim, em relação a gente fala do lado deles, mas para os missionários também, né? Porque a gente brinca com o negócio do cuscuz. Mas é interessante, porque pode ter o diabo usar disso para dizer, poxa, eu tô aqui comendo a comida e eles não querem? Eu não quero mais não, então. Por que só eu preciso fazer isso? Né? E no campo, a gente tem que ter cuidado, né, com isso de eu tô construindo algo, mas eu não tô tendo retorno, eu tô sendo frustrada. A escola de missões trata, né, as frustrações do campo, de você estar ali dando a sua vida, literalmente, para aquela pessoa, e a pessoa dizer, ok, Por mas isso que a gente não vou fazer igual. O devocional toda manhã, de 8 às 9. Né? A importância, né, Exatamente. de pensar nisso, o missionário. Cara, você não vai lá e você vai ser o famoso, feito Danilo foi, né? Todo missionário que vai pro campo. Às vezes você Que é servido exato, duas vezes. sopa todos os dias. Às vezes você vai ser Eu passava essa, viu? Sopa pra outra pessoa. Mas às vezes você vai ser rejeitado mesmo. E você manter o coração genuíno, entendendo. Eu tô aqui por causa de Cristo. E eu vou gerar, sim, um relacionamento com essa pessoa. Exato. E eu vou te falar, você trouxe o exemplo da comida, agora uma coisa que parece simples para ser um missionário, certo? Você é um missionário, você quer ir para outro país. Parece uma coisa simples, mas a culinária faz uma diferença muito grande, sabe? O tempero. Você chega a um momento que você fala, eu quero comida de casa. Né? A comida é boa, é tudo agradável, mas tem a hora que você fala... Assim, o missionário precisa se preparar, por isso que tem que fazer escola de missões, de verdade. Faça a escola de missões. Não, sério, assim, que a escola de missões prepara a gente pra muita coisa. E até, assim, questão de visto, coisa que você... vou pro país tal, e é só pegar o passaporte e ir. Tem coisa que você tem que entender. Não vai ser tão rápido, não vai ser tão fácil, né? Além de realmente ter forças do inimigo mesmo para parar os planos de Deus para a sua vida, né? Ainda tem essas questões naturais, né? Normais que você tem que lidar. Então, você não vai, talvez, passar tanto tempo quanto você pretendia na primeira vez. E você tem que estar forte, né, espiritualmente mesmo e mentalmente, assim, para entender que não deu certo dessa vez, se não deu certo, você vai voltar, vai se planejar novamente, como é que você vai entrar lá novamente, ou essa questão, assim, de cultura mesmo, de relacionamento interpessoal. A maioria dos países não vão ser tão talvez abertos como um brasileiro é. Sim. Pode ser que sim, e pode ser que não. Né? Pode ser que você encontre uma família que vai ser aberta com você, mas o resto das pessoas não é tão aberta assim. Então, isso vai afetar você se você não tiver
se preparado antes, né? Entender, eu preciso entrar na cultura deles. Eu lembro de um podcast com Fala Missionário, com a Adriana, e ela falou assim, existem coisas santas e coisas impuras em toda cultura, né? Não é que porque é de outro país ou outra cultura que a gente não entende bem, que impuro, tudo é impuro. Às vezes, ritmo de dança diferente, a forma de falar, a forma de agir diferente, não significa que não é santo, é só diferente, né? E a gente tem que entender dentro das culturas de cada país, de cada lugar, aquilo que a gente pode abraçar e acolher para se fazer nosso. Se a gente é missionário agora, é nosso, né? Você está indo, é nosso, é seu. Tem coisas que a gente tem que deixar para trás mesmo da nossa cultura, soltar e abraçar esse novo lugar que está indo. Eu acho que às vezes a gente fica muito preso, não é assim que se faz. Né? Não é assim que se faz. Tem um único jeito, né? Exatamente. Esse é o caminho de fazer. Exatamente. Como a gente, a questão dos cultos que a gente fazia lá. Não parecia com culto de igreja. Sabe? A gente tinha louvor, claro, a gente tentava ter uma liturgia parecida, mas assim, quando a gente começou a fazer, viu que não funcionava, pelo menos para aquele início. Né? Da mesma forma como funcionava aqui no Brasil. Então, a gente começou a pesquisar como é que a gente pode fazer diferente, né? Como é que a gente pode pregar o evangelho para que elas entendam. Eu não estou tentando pregar o evangelho, eu estou tentando fazer com que elas entendam. Não é sobre só falar, né? Eu posso ir lá fora na rua e começar a gritar, mas ninguém está me dando atenção. Né? Eu preciso entender como é que elas vão entender, como é que vai ser compreensível aquilo que eu estou falando para elas entenderem na cultura delas, da forma delas. Então, assim, é um processo, não é... Pode ser que você chegue no país e seja instantâneo, seja muito rápido. Mas a maioria das pessoas vai ser um trabalho de formiguinha, um trabalho de constância, né? Até você conseguir alcançar o coração. É interessante, assim, a gente está falando de 6 meses, muito embora são 6 meses com a vida diária, né? Porque vocês acordavam Moramos e dormiam e era o mesmo espaço, basicamente, a mesma casa, a gente pode dizer assim, né? É o mesmo espaço de refeição, então era tudo compartilhado ali, então foram 6 meses de intensidade, né? Quase um casamento, aí metade do início do casamento, primeiro ano que fala, né? De adaptação. Então foram 6 meses e a gente está falando de 2022, né? E como foi para vocês manter o relacionamento com eles depois, assim? Eu vou fazer essa observação, eu nunca falei para vocês fora, não. Mas estava conversando com uma professora que veio nova dar aula na escola e ela tem uma experiência fantástica, né? Vai vários lugares, passou bastante tempo na Índia e é professora... Eu não tive aula com essa professora? Não teve. Vou ter que reciclar, então. Ela é maravilhosa, Lu, você vai gostar demais dela. A Selma, ela mexe também na área de antropologia cultural, enfim. Estudos helenísticos. O currículo dela é enorme, bem chique. Mas eu falando para ela da experiência de vocês na Polônia, né? E a questão da adaptação, porque... foi primeiro uma ideia de como levar Jesus para eles e não foi bem assim, né? Essa questão da religiosidade não é dessa maneira, mas a gente está falando de 6 meses que foram adaptados, né? E vocês conseguiram, por causa do relacionamento, fazer uma leitura de uma forma que deu para se mudar a estratégia para que eles conseguissem ouvir mais a respeito da palavra, né? E quando eu falei, ela foi 6 meses? Em tão pouco tempo, né, conseguiram entender a cultura ucraniana para conseguir levar o evangelho. Isso é incrível, porque tem missionários que levam anos para fazer, né? Mas a gente vê a graça, a gente vê a estratégia de Deus, a inspiração, né, a constância no plano de Deus, né, e seguir também, se flexibilizar para seguir. Exato. Né, então são vários fatores juntos, né, mas uma coisa que é muito incrível é a permanência do relacionamento de vocês com eles. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que isso aconteceu, porque já é incrível, né, todo o processo. A gente vê Deus, na verdade, né? É incrível porque é o Senhor, né? Mas a gente vê Deus no processo inteiro, né? Desde o começo, no estabelecimento, né? Na forma de acesso, e aí o depois, né? E como é que aconteceu depois? Depois...
Durante e depois, né? Depois que a gente saiu de lá, né, a gente continuou tendo um contato muito forte com eles, né? Ligação de vídeo, nós conversamos com as famílias que nós recebemos lá, as crianças. E todo esse contato a gente mantém até hoje, já faz 3 anos, né? Praticamente 3 anos que a gente saiu. A gente tem esse contato muito, tanto que nós, no momento que nós tivemos férias esse ano, o primeiro pensamento foi ir pra lá. E a gente visitou eles esse E ano. elas mandavam mensagem o tempo inteiro. Quando é que vocês vão Vocês voltar? vêm, quando vocês vêm aqui. Vocês não vão voltar nunca mais, né? O que mostrou mesmo que esse projeto, a gente conseguiu alcançar o objetivo, né? Quando eu às vezes parava para pensar, era justamente quando eles me mandavam algumas mensagens, por exemplo, de uma das crianças lá fazendo uma apresentação no colégio. Uau. Então eles Aí eu já ia mandam me chorar. aniversário, eles mandam mensagem, as crianças tentando falar em português alguma coisa, saudade Danilo, Luísa, e eles mandando essas mensagens quase que diariamente. Toda vez que tem alguma coisa importante na família, eles mandavam. Teve uma delas, das pessoas que a gente recebeu lá, que ela conseguiu um emprego na polícia e agora ela é tenente. Quando ela recebeu a promoção, ela mandou mensagem pra gente na hora, assim, ela recebeu essa promoção, e a gente tem esse contato com eles até hoje, né? Quando eles têm alguns planos na vida deles diferentes, e eles contam, as crianças sentem saudade. Quando a gente visitou agora, Como é que foi revê-lo, gente? Nossa. É um sentimento de família, né? Eles... Nossa, foi, exato. Quando a gente chegou, a gente foi pra lá, né? E a gente... Isso foi esse O que é que ano, vocês né? vão fazer Foi nas esse ano. férias? no meio Por que em não ir pra junho. Ucrânia? Por que não? País que está em guerra, inclusive, gente. Exato. As Você vê, o pessoas amor não de Deus. falam, né? É o amor de Deus, as pessoas não falam, mas a Ucrânia ainda continua em guerra, gente. Assim, Exato. as ofensivas são diárias, né? As mortes continuam. Nada mudou, apesar de não estar no noticiário como Isso. foi o começo, né? Mas tudo continua da mesma maneira. Então, vocês foram para um país hostil, né? Um Exato. país em guerra. A situação ainda continuou bem intensa, né? E a gente decidiu ir, e para chegar lá, todo mundo sabe, não tem como ir de avião, porque o espaço aéreo ele está interditado, né? Então a gente foi de ônibus, né? A gente chega na Polônia, e na Polônia a gente pega um ônibus ou pode pegar um trem, né? Para ir. A gente foi de ônibus e assim, é um trabalho bem complicado mesmo, porque a gente passa cerca de 9, 10 horas na fronteira, sabe? Para passar. Primeiro porque não tem homens indo, né? Então, assim, quando eles me veem, já acham estranho. E quando pegam o nosso passaporte brasileiro, aí são perguntas, vai olhar a mala, por que vocês estão aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Enfim, é sempre bem demorado, né? Então, a gente tem várias histórias sobre as vezes que a gente foi para lá, né? A gente foi 2 vezes já para a Ucrânia. Mas assim, a gente quis ir, a gente queria revê-los, ver como estavam as famílias que a gente recebeu no projeto. A gente queria saber como é que eles estavam, né? Eles voltaram para casa deles e quando a gente estava no projeto na Polônia, eles comentavam muito com a gente, quando a gente voltar na Ucrânia, vocês têm que ir lá conhecer minha cidade, vocês têm que conhecer a minha casa, marido. o meu marido, vocês não estão vendo, o meu marido, ele ficou lá, vocês têm que conhecer eles. E a primeira oportunidade que a gente pôde ir, eu disse, não, a gente tem que ir lá visitá-los. E aí quando a gente foi, né, a gente chegou quase 1h da manhã, já estava no momento do toque de recolher, porque não podia andar, mas o ônibus atrasou. Foi outra aventura, outra história assim, desse ônibus. E a gente chegou 1h da manhã, tinha 2 famílias nos esperando no posto de gasolina. De 1h da manhã. Com assim, cartaz, bem-vindo à Ucrânia. Nossa, Coisa mais fofa. meu olho suou assim bastante. o meu tá suando Eu nunca choro. A volta da Ucrânia. O meu Eu tá nunca suando. choro, mas assim, meu olho sua muito Tá bom. quando eu tô na Ucrânia. E eles nos receberam, aí levou pra casa deles. E a gente foi conhecer a família. E no outro dia, quando a gente chegou de novo para almoçar na casa, né, de outra família, né, que eles se reuniram todo mundo, assim, e eles até falaram, parece que a gente tá no projeto de novo, né? E a gente, quando se reuniu, aí uma das mães falou, na hora que eu fui botar minha filha para dormir, ela olhou e disse, eu não acredito que Danilo e Luísa está aqui na minha cidade. Gente. Nossa, aquilo ali. Ai, não dá pra mim, não. Eu disse, eu não acredito que Danilo e Luísa vieram nos visitar aqui na nossa cidade. Uau. E a gente, assim, foi construído, né, todo esse relacionamento foi construído durante o projeto. Depois do projeto, a gente não abandonou, né? Não seria errado
acredito, não falar mais com eles pela distância, mas a gente sentiu uma direção de continuar conversando com eles. A gente sabe que Deus salvou eles, tem um projeto na vida deles, né? A gente encontrou eles na Polônia, naquela situação, não foi por acaso, né? E a gente sabe que a forma que Deus fala com eles, ele tá usando eu e Luísa, né? E esse contato que a gente tem com eles semanalmente, alguns diariamente, é Deus que fala. Então a gente às vezes tem um certo papel de pastoreio, né? Porque eles dão satisfações pra gente, a gente dá algumas dicas na medida do possível, porque são situações bem, bem delicadas, né? De guerra mesmo. O marido tá na guerra e pede oração pra gente. O marido foi transferido para algum outro contingente, alguma outra situação mais intensa na guerra, alguma região. Então conversa com a gente, as crianças, tudo isso. Então quando eu tive a oportunidade, a gente teve a oportunidade de voltar lá, né? A gente fez questão de ir na casa deles, comer da comida deles, andar na cidade, nos locais. Eles foram mostrando pra gente como guia turísticos mesmo. Essa cidade aqui tem isso, aqui tem isso. A gente chegou até a comer uma geleia de carne, né? Que é um prato típico deles lá, é geleia de carne. Geleia, mas nem todos eles gostam, é um prato típico. Mas eu esqueci o nome do prato, mas é um prato bem... Isso é uma coisa bem legal, bem especial. É um prato de final de ano mesmo. Eles só dão pra quem, assim, especial, né? É o Chester do Brasil. Exatamente. É o Chester. Então, o sabor do gelado, é uma geleia gelada, transparente, com as pedaços de carne dentro. Assim. Passa 2 dias na geladeira, é bem assim. Rústico. Diferente. Mas a gente Daí prova e eu gostei. Eu não achei ruim, Mas não, só é gelado. Danilo é suspeito a respeito de qualquer coisa que tenha a ver com Ucrânia ou ucraniano. É verdade. isso mesmo. Ele é o povo pastor da ucraniano. Ucrânia. É pastor. Tá, mas eu vou dizer, o que me surpreendeu a gente voltando lá foi realmente a recepção dos maridos. Porque com as meninas, E a do gente... pai também, se lembra do... Então, Não. eu sabia que... Quero ir lá, tá, pessoal? Quando vocês for voltar lá. A gente tinha um relacionamento bom com elas. E assim, eu brinco dizendo que geralmente, eu e Danilo, a gente meio que se complementa no sentido de assim, eu acho que pra abrir portas, eu sou mais simpática do que ele. Mas ele é aquela cara dele. Mas ele é aquele que permanece com as amizades mais Duradouras. Né? Ele lembra de mandar mensagem, entendeu? Ele pensa fulana, eu vou mandar mensagem. Pra mim, eu esqueço, assim, por causa do trabalho do dia a dia, você tá fazendo outras coisas. Então, assim, como eu falo, eu digo que é ele a culpa disso, né? Desse relacionamento que a gente tem com elas até hoje, é ele. E aí, eu fiquei surpresa quando a gente voltou lá, porque eu sabia que as meninas iam receber a gente bem, no sentido de a gente também tava com saudade delas, né? Relacionamento de amizade. Mas os maridos, quando a gente foi conhecer eles, porque a gente conhecia só as mães, quando a gente foi conhecer os maridos, eles estavam assim... agradecidos demais, deram tanto presente pra gente, assim, de agradecimento, porque numa época que eles não podiam fazer nada por elas, a gente fez. Coisa linda. Lindo. Por exemplo, tem um capitão lá do exército que é o marido de uma das famílias que a gente abrigou, né? E aí eu conheci ele mesmo lá e ele ficou muito grato, né? Fez Danilo vestir o uniforme dele. Ele me deu a cobertura, né? O chapéu que ele usa, os petzinhos da Ucrânia, tudo. Sim, até o filho dele me deu uma pedrinha. Acho que é o que é bem legal, que eles dão aquilo que é valioso para eles, né? Então, o filho dele tem uns 12 anos, né? Aí ele me deu uma pedrinha que ele acha bem bonita, uma pedrinha, só uma pedrinha. Mas eu guardo, tá lá eu tenho um espaço lá na minha casa que é como se fosse um memorialzinho, né, da Ucrânia, com todos os presentes que eles dão. Tem chaveiro, tem pedra, tem tudo, tem um quadro. Falta sopa. Tem a receita da Não sopa. aprendi, não. Tem as cartas que eles escreveram pra gente, tem tudo lá. E outra situação do pai, né, que a gente falou, o pai de uma das famílias que a gente recebeu, a gente foi conhecer ele lá, e ele, quando viu a gente, ficou chorando, começou a chorar, e na hora da despedida chorou, só que e ele não fala nada em inglês, não fala nada, ele só fala ucraniano. Tem mímica. Eu não tenho... Que pena, não é como o Petro. Eu não tenho um assunto com ele, porque a gente não consegue conversar, não tem como conversar, só que sem dar nem... Eu não digo nenhuma palavra pra ele não digo nenhuma palavra pra mim.
Ele começou a chorar na hora que a gente foi embora, que a gente se Uau. despediu. Aí pediu pra tirar foto. É aí... muito divino, né, É gente? É muito incrível, divino. incrível. Aí você vê que foi ação, porque não foi nenhuma palavra. A gente não falou nada com ele. É o Não testemunho, fala. né? Mas quando a gente foi lá agora, né? E eles ficam impactados também pela questão de que o país está em guerra. E a gente tá indo lá ainda, né? A gente vai, tem algumas situações, né? As sirenes ainda são diárias. A gente escuta a sirene quando no espaço aéreo tem bombas. A gente escuta de vez em quando passando algum míssil ou drone. A gente às vezes não sabe o que é que tá passando, mas você escuta passando. E alguns bombardeios, alertas de bombardeios diários, principalmente à noite, tem muita noite, né? E a gente escuta ou então vê pelas notícias, né? E essa é a realidade de hoje em dia deles lá. E quando a gente se submete a estar lá por eles, aí ganha eles também. Muito bom. A gente vê muito o que Jesus fez, né? Em toda essa história. É o que Jesus fez mesmo. É impressionante. A gente, incrivelmente... Danilo, olha, fala da Ucrânia. Este menino tem... O olho brilha. Aqui, né? ó. Não, e A assim, gente só pra vai. vocês entenderem, eu cheguei aqui e eles estavam conversando sobre a Ucrânia lá fora. A gente entrou e eles continuam outro assunto, né? Não são nem os mesmos que eles estavam falando, entendeu? verdade. Tem muita história. E eu só faço o olho história. suar. Eu sou essa função. Você está suando agora pelos olhos. Ela aprendeu agora. Mas a gente já chegou mesmo no nosso tempo. Meu Deus do céu, passou muito rápido. A gente poderia, porque realmente... Tem muita história. Olha, o Tem Paz muita e Meia Guerra tem meu coração também, porque foi incrível. Foi, acho que a experiência de você ver a manifestação da bondade de Deus de uma forma tão real, assim, né? Então, é incrível mesmo, mas... Falando de vocês, a gente queria que nesse tempo deixar esse momento para vocês falarem como que o relacionamento com eles afetou a vida de vocês, né? O que é que essas últimas considerações, né? Como vocês veem tudo que Deus fez, né? Conectando vocês com eles e tudo que foi construído agora com a última visita, como isso afetou vocês, assim, pessoalmente, como missionários, como cristãos, né? Mari, tiveram muitas áreas da minha vida que foram tocadas, né? Assim como eu sei que a gente conseguiu alcançar eles com o amor de Deus, a gente também foi alcançado. E eu voltei diferente no sentido de... Eu aprendi que eu não quero só gritar, sabe? Assim, eu não quero só falar no sentido de... Não é só sobre falar sobre Jesus. Eu quero que as pessoas entendam sobre Jesus. Então, se você é missionário, é sentar, é ter um momento de explicar, de conversar, de forma que as pessoas entendam. Eu lembro de uma aula da Escola de Missões que a gente teve. Eu acredito, ele era do Camboja. Era um pastor do Camboja, né? E aí ele estava falando que ele se converteu, ele era um monge. Era budista. Eu acho que era um monge budista. E ele estava falando que um missionário estava lá no Camboja e todos os dias ele chamava ele para tomar chá. Ele buscava a nirvana, né? Ele buscava a paz completa. E aí ele não conseguiu achar, mesmo sendo budista, ele ainda estava nessa busca, mesmo sendo monge, estava nessa busca, tentando achar essa paz. E ele disse que todos os dias esse missionário, por anos, fazia a mesma coisa. Ele começou conversando com ele, né? E aí quando ele percebeu que ele tinha abertura para falar sobre religião, ele começou a apresentar Jesus para ele. E ele falou que foram anos até ele começar a conversar sobre Jesus e ele aceitar Jesus. E eu achei aquilo tão lindo. Era o testemunho dele. Agora eu sou pastor. Ele era pastor lá no Camboja. E eu achei aquele testemunho tão lindo e tão forte, né? E aí eu consegui colocar em prática mais ou menos algo que eu tinha aprendido na Escola de Missões no projeto, né? Eu entendi que não é só falar e falar e falar. Você tem que entender a pessoa. O amor de Deus é sobre o outro. Não é sobre só você falar e dizer, eu preguei o evangelho. Não é isso. Você prega o evangelho, mas é com o intuito de que a pessoa seja liberta, né? Então, eu aprendi que você tem que, às vezes,
criar conexões. Subir num púlpito e ministrar com unção alcança as pessoas, né, de forma às vezes diferente, mas assim, o trabalho de discipulado, né, de pouquinho em pouquinho faz uma diferença que a gente nem imagina, né? Uma palavra que foi impactante no púlpito, agora você senta com ela e conversa sobre aquilo e tem tempo de mesa. O que eu quero dizer eu acho que eu aprendi que a gente precisa olhar para a pessoa. Sabe? Não é uma massa de pessoas, não é somente a massa, mas é a pessoa, o indivíduo, né? Eu acho que eu votei diferente nesse sentido. Eu lembro meus sonhos de adolescente de ministrar a palavra em outros países. Agora não era mais isso, sabe? Depois que eu tive essa experiência, não era mais isso. Era eu quero encontrar a pessoa, sabe? Fazer a diferença para ela. Uau. É bem nessa linha também, para mim, porque esse projeto ele trouxe esse lado dessa construção essa construção de um relacionamento, né? Da gente se importar com o outro, né? O amor de Deus é justamente isso, né? Você se doar pela outra pessoa, se você conhecendo ou não essa pessoa, né? Então, eu trouxe isso para minha vida, né? Eu sou muito grato pelo ministério por ter confiado esse projeto a nós, né? A Guto, Suelen, ao pastor lá da Suíça de Winterthur, né? Michel e Suelen. Eu sou muito grato de verdade, né? Isso mudou a minha vida, esse projeto. E essa forma, como ele mudou nesse relacionamento, você se importar pelo outro, você doar a sua vida. Você pode até, em certo ponto, né? Você está naturalmente perdendo alguma coisa, fazendo um sacrifício para ajudar outra pessoa. Mas isso eu vim para a Terra por causa disso, né? A gente está aqui, o evangelho é isso. Não importa. Nós estávamos lá como voluntários, então os gastos, as viagens, todos os voluntários que foram lá foram custeados por eles. Não existia... Não existe um patrocínio, né, sobre isso. É a questão não só financeira ou material, mas a sua a doação, né, psicológica, mental. De todos os dias a gente está se envolvendo nos problemas deles e terminar o dia esgotado, como nós falamos aqui. Era o que a gente poderia estar doando, né, a gente doou. Né? E eu levo isso para a minha vida. Depois desse projeto, eu levo isso para a minha vida. Né? De um necessitado, alguém que esteja precisando uma missão maior, um indivíduo, ou então uma missão, né, uma igreja, ela precisa de pessoas com esse tipo de visão, né, de ajudar no corpo de Cristo. Então, eu acho que isso foi um dos maiores, se não o maior, aprendizado que eu tive desse projeto. Uau. E, meu Deus do céu, chore não. Não, eu já tô Não suando sui desde tanto, então. Tá suando aqui, né? Tá quente. Meu Deus, sem palavras. Muito bom, né? Muito bom. Obrigada, gente. Eu queria mesmo agradecer, né, por esse tempo. Eu vi vocês no começo, né, e foi tão incrível ver o desenvolvimento, né, de vocês dois juntos, né, cada um agindo e vivendo mesmo aquilo que Deus tinha, e como para mim não é só recompensador, mas é muito profundo, é muito poderoso o que Deus fez através de vocês na vida deles, né? Eu vejo a gente mantém um grupo, a gente tem um grupo ainda a equipe da paz. Eu vou entrar. Esse grupo. Não me convidaram, eu estou Eu e mais meu marido. E às vezes, assim, teve um período, né, que uma delas ia ter neném. Aí vem Danilo e... Gente, vamos ajudar, vamos levantar uma oferta, né, para mandar. E isso, gente, tem 3 anos que o projeto, né, o projeto passou, mas ele foi só para estabelecer uma conexão que permanece até a eternidade, né? E vidas foram tocadas e, assim, eu vejo isso através de vocês. Para mim foi tão profundo, foi tão bonito ver o que Deus fez, né, com vocês e através de vocês lá, né? Eu admiro demais. Eu já admirava antes, admiro muito mais hoje, né? E eu sei que Deus tem coisas ainda maiores para fazer. Como foi bom, né? Ouvir de vocês aquilo que, né, vocês também mantiveram até hoje com eles, né? Isso é muito poderoso, né?
Tem muita coisa ainda por aí. Dava vontade de a gente continuar, dava vontade, mas essa gravidiana precisa comer. Obrigada mesmo pelo tempo e por vir, Obrigado. né, compartilhar com a gente. Obrigado, só quero deixar claro, Dona Olga gostava da sua sopa. Foi combinado, viu, dona Olga? É brincadeira. Brincadeira. A irmã suou e, assim, mexeu um pouquinho com... Mandar uma mensagem pra ela. Ninguém aqui gosta de cuscuz. Dona Olga, só pra ter certeza, tá? Eu gostava. Tudo bem. Dona Olga, assim... Se você ouvir uma coisa diferente. Não, foi outra coisa, mudou. Foi o tradutor que Sopa em mudou. português é outra coisa. Mas eram os favoritos de Dona Olga, era Sim, Danilo, continua. número 1, e Suelen. Não, A segunda, pior, sim. é verdade. São os favoritos hoje. dela. Aqui. É verdade. Fofa. Suelen foi embora, ela chorou, minha filha. Foi Horrores. aqui, ó. Meu Deus do céu, quase a filha dela indo embora. Coisa linda. Mas obrigada, né, Jéssica? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Maravilhoso ouvir vocês. E perceber que na Terra nós temos amigos de Jesus, né? Porque é fácil identificar. E é o que a gente vê na vida de vocês. Obrigado. Obrigada. E você que está nos assistindo, curte esse episódio, assiste o primeiro, né? Compartilha, envia, comenta, a gente vai ler os comentários e fica ligado nos episódios, nos próximos episódios do Fala Missionário. A gente vai ficando por aqui. Prepara Tchau, o tchau. lencinho. Prepara um lencinho. Com essa daqui, se ela tiver, especialmente. Tchau. Tchau.